Salmo 99. Porque é santo, porque Ele é santo, porque santo é o Senhor nosso Deus. Versículos 3, 5 e 9. Por 3 vezes o salmista exaltou a santidade de Deus. Por 3 vezes reforçou o atributo divino que tem como significado a essência de Deus como aquele que não tem parte com o mal, que é totalmente separado do pecado. E quando avançamos nas páginas sagradas até o último livro da Bíblia, encontramos a mesma ênfase com respeito à santidade do Senhor, mas não mais proferida da boca de um pecador, mas de seres celestiais e sem pecado, que continuamente proclamam: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, aquele que era, que é e que há de vir. Apocalipse capítulo 4, versículo 8. Moisés, Arão e Samuel são citados como aqueles que invocavam o nome do Senhor, clamavam ao Senhor e ele os ouvia. Você já sentiu que a sua oração não passou do teto? Que parece que Deus não lhe ouve? Qual era, pois, o segredo daqueles homens? O que eles faziam para que Deus os ouvisse? O verso 7 nos diz o seguinte: eles guardavam os seus mandamentos e a lei que lhes tinha dado. Aqueles 3 líderes de Israel compreenderam o verdadeiro sentido de proclamar a santidade do Senhor, viver a palavra com fé e perseverança. Como está escrito: falai de tal maneira e de tal maneira procedei como aqueles que hão de ser julgados pela lei da liberdade. Tiago capítulo 2, versículo 12. Moisés, Arão e Samuel foram homens sujeitos aos mesmos sentimentos que você e eu. A diferença estava em uma atitude de constante submissão a Deus e, consequentemente, de obediência à sua santa palavra. Ser santo não é deixar de ser pecador, amados, mas permitir que o Espírito Santo dirija a nossa vida. É estar sempre na presença de Deus, apesar de nossa condição pecaminosa, reconhecendo a nossa total dependência da salvação em Cristo, que nos comprou por alto preço. Se o Senhor é santo, se a mesma Bíblia nos diz que a sua lei também é santa, Romanos capítulo 7, versículo 12, e que devemos ser santos como Ele é santo, 1 Pedro capítulo 1, versículo 16, podemos concluir que a santificação nos aproxima de Deus e faz com que as nossas orações cheguem ao seu trono como aroma suave. Apocalipse capítulo 8, versículo 4. E que instrumento poderoso é a oração. A Bíblia diz que muito pode por sua eficácia a súplica do justo. Tiago capítulo 5, versículo 16. Mas a palavra também diz que o que desvia os ouvidos de ouvir a lei, até a sua oração será abominável. Provérbios capítulo 28, versículo 9. Somos completamente indignos de estar diante de um Deus que é totalmente santo. A nossa natureza é infeliz, miserável, pobre, cega e nua. Apocalipse capítulo 3, versículo 17. Ainda assim, Ele nos convida a sermos santos e irrepreensíveis. Efésios capítulo 1, versículo 4. E a perseverança está em sermos obedientes à sua palavra. Aqui está a perseverança dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Apocalipse capítulo 14, versículo 12. Isso não é legalismo, meus irmãos, de forma alguma. Isso é amor. Se me amais, guardareis os meus mandamentos. João capítulo 14, versículo 15. Ser santo não é ser obediente para ser salvo. Ser santo é reconhecer a santidade de Deus e obedecer-lhe porque já foi salvo. A este, Ele ouve, responde e perdoa. Somos infelizes, sim, miseráveis, pobres, cegos e nus, Senhor.
E ainda que reconheçamos isso agora, a tua palavra diz que nós nem sabemos disso. Ou seja, até para reconhecermos a nossa natureza má, também dependemos da ação do teu Espírito. Tem misericórdia de nós, Senhor, e nos ensina a andar contigo, em amor e em verdade, assim como Jesus andou. Em nome de Jesus. Amém. Vigiemos e oremos. Uma feliz semana, santos do Deus Santo. Oremos pelo batismo do Espírito Santo. Oremos uns pelos outros. Rosana Garcia Barros.